Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje, aliás, um dia de muitos assuntos, é a convocação da seleção brasileira. Nesta quarta-feira à tarde, o Ancelotti convocou seus jogadores para os dois amistosos em outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. Então vamos falar um pouco sobre o que foi essa convocação e tudo mais. Já peço de antemão para você deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, dar aquela força deixando seu like. E também já deixando nos comentários as suas opiniões sobre as convocações, jogadores que você acha que poderiam estar, jogadores que estão, mas que você acha que não deveriam estar na convocação. Sempre tem nomes polêmicos, né? E essa não é diferente. Já tinha o papo que ia ser uma convocação com mais jogadores de futebol europeu, até por questões logísticas, por estar muito mais próximo da Ásia, do Japão e da Coreia do Sul, para facilitar isso tanto para ir quanto para voltar. E realmente, foi uma convocação quase toda europeia, só Hugo Souza e Fabrício Bruno, que jogam no Brasil, convocados. Começando pelo gol, sem o Alisson lesionado. Inclusive, a convocação sempre tem bastante lesão, né, ultimamente. Convocou Hugo Souza, Bento e Ederson. Hugo Souza e Bento já vinham sendo convocados, a volta do Ederson. Eu sei que muita gente torceu o nariz para os goleiros convocados, e com razão, mas o problema não tem muito o que fazer aqui. Eu não convocaria o Bento. O Bento não vem num bom momento no futebol árabe, no futebol saudita. Eu acho meio inexplicável ele ainda continuar ganhando chances mesmo com tudo que não está jogando, todas as críticas, perdendo espaço lá. O Ederson, eu acho que é uma convocação, inclusive vai ser titular nos jogos, né? Mais para ver qual é o nível dele também atualmente. Ele vem numa queda, saiu do City, foi futebol turco. Acho que é uma forma também de ver melhor como que ele está, né, como da comissão. E o Hugo Souza vai ganhar minutos. Acho que está claro que a comissão técnica, o Ancelotti, vem no Hugo Souza um goleiro para pênaltis. Um terceiro goleiro que pode ser, pelo histórico dele, pegador de pênaltis. Um cara que numa disputa de pênaltis pode ser útil. E tem razão, assim. Terceiro goleiro em Copa do Mundo geralmente é para entregar Gatorade. Então, já que o seu goleiro titular, que é o Alisson, não tem um bom histórico em pênaltis, ter um goleiro na reserva que ajude nisso, que seja bom nisso, pode ser algo importante no mata-mata, caso o Brasil novamente enfrente uma disputa por penalidades. E assim, tem outros goleiros que poderiam estar aqui? Tem. Pô, o Brasão fazendo um ótimo brasileiro no Santos. Na Europa você tem o Luiz Júnior se destacando no futebol espanhol pelo Real. O Everson pelo que faz no Galo, o Léo Jardim já foi citado, o Rafael no São Paulo, outros goleiros também. Mas assim, a verdade é que muita diferença. A diferença técnica do Hugo para os goleiros que estão fora é pouquíssima. Esse é um problema da seleção. Você tem o Alisson, que é um dos melhores goleiros do mundo, e depois dele não tem nada. Isso é algo muito preocupante para o futuro. Eu acho que o Alisson vai continuar como titular da seleção por algum tempo ainda, enquanto ele tiver condições, enquanto ele quiser também. Porque, cara, a cada temporada, a cada ano, a diferença dele para os demais só aumenta. E nem tanto por mérito dele, mas por demérito dos demais. Eu, sinceramente, Hugo, Brazão, Everson, Léo Jardim, Rafael, cara, pra mim, pouquíssima, quase nenhuma diferença entre eles. É muito mais a fase que cada um vive. O John também já foi citado. Esse ano você tem um Brazão pegando muito, ano passado era o John sendo destaque, ano que vem será um outro goleiro sendo destaque novamente. Então, cara, sinceramente, eu acho meio preocupante que a gente não tenha um segundo goleiro que possa até brigar pela titularidade com o Alisson, que possa ser uma ameaça real, pensando também no próximo ciclo. Eu vejo esses goleiros, principalmente goleiros que jogam aqui, todos num nível muitíssimo parecido, nenhuma unanimidade e um equilíbrio muito mais nivelado por baixo do que por cima. Indo para as laterais, para a lateral direita, mais uma vez, Wanderson e Wesley convocados na lateral direita. O Wanderson saiu lesionado no jogo da Liga dos Campeões, então é possível que seja um corte, vamos ver quem o Ancelotti vai chamar. E assim, parece que são os dois mesmo, são realmente as opções, as primeiras opções do Ancelotti para lateral. São os nomes que vêm sendo testados, até que não teve um terceiro teste. Vamos ver se agora com a lesão vem um outro lateral direito. Na lateral esquerda colocou o Douglas Santos, que foi bem na última data FIFA. E mais ele colocou também Caio Henrique e Carlos Augusto, 3 laterais esquerdos. É uma posição que também está bastante aberta. Essa acho que é até mais que a lateral direita, porque a lateral direita você tem Wanderson e Wesley hoje largando na frente. Nenhum dos dois empolga, mas hoje parece que o Ancelotti está na frente. Enquanto que na lateral esquerda, realmente, até aqui ele parece não ter encontrado um nome que ele sente mais confiança. Já testou Alexandro, agora Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos já foi testado, então parece que ele ainda não encontrou um ou dois nomes que ele veja um pouco acima dos demais. Na zaga, você não tem o Marquinhos dessa vez,
Mas você tem a volta do Militão, que vem voltando bem, inclusive, no Real Madrid. Inclusive, para mim, o Militão devia ser uma opção para lateral direita, principalmente em Copa do Mundo, pensando em confrontos mais pesados, porque eu tenho minhas sérias dúvidas sobre a capacidade defensiva de Wesley e Wanderson pegando grandes atacantes na Copa do Mundo. Você tem o Gabriel Magalhães, que hoje me parece vai ser o titular, né, da seleção, junto com o Marquinhos, hoje estão na frente. E você tem o Beraldo, que tá perdendo espaço no PSG, mas até pelas lesões jogou recentemente e queria ter saído do PSG, pode sair na próxima janela. E a convocação do Fabrício Bruno. O zagueiro não é um setor que o Brasil tem preocupação. Você tem Marquinhos, Bremer, né, Marquinhos, Magalhães, o Militão, se voltando em bom nível, também é uma excelentíssima opção. Para mim, um nome que poderia estar aí, eu gostaria de ver, espero que tenha testes, é o Bremer. Ele sofreu uma grave lesão. Antes da lesão, estava jogando num nível altíssimo. E vem sendo já nessa volta, eu acho que é um nome que eu gostaria de ver sendo testado. Porque, mesmo caso do Militão, ele sofreu uma grave lesão no joelho. Mas voltando bem, se conseguir voltar num ótimo nível, é zagueiro para a seleção. Você teve o Alex Ribeiro, do Lille, que quando precisou dele foi muito bem. Então é um nome que está no radar. E me parece que ele está olhando também outras opções ali, principalmente para o banco. Eu acho que Magalhães e Marquinhos largam na frente. Você tem o Militão, que naturalmente é um jogador da confiança dele que ele conhece. O Alex, que foi bem. Um Bremer de um bom nível na Juventus. E ele também está olhando outras opções. Já testou Léo Ortiz, Léo Pereira, já foram, né, observados. O Fabrício Bruno, bem, parece que ele vem gostando do Fabrício Bruno, tanto que foi um dos dois jogadores do futebol brasileiro que ele convocou. Beraldo agora ganhando chance. Quem parece ter perdido um pouco o bonde é o Murilo, ex-Corinthians e do Forest. Mas a zaga é um setor que o Brasil não tem muito que se preocupar. Agora, um setor que exige muita preocupação é o meio-campo. Cara, meio-campo totalmente Premier League e um meio-campo, olha, complicado. Porque você tem o Casemiro, que já não tá mais no auge, não é como se estivesse também jogando uma bola absurda pelo Manchester United, mas o Manchester também não ajuda. Porém, é um cara de confiança do Ancelotti. Ele oferece ainda mesmo não estando no seu auge, ele oferece uma capacidade defensiva superior a outros. Você tem o Bruno Guimarães, que no Newcastle joga em altíssimo nível, mas que na seleção até hoje ele não consegue ser esse mesmo jogador, seja como primeiro, seja como segundo, mudança de técnico. Até hoje eu espero ver na seleção o Bruno Guimarães no Newcastle, a gente nunca viu. É um cara que já tem mais de 30 jogos para a seleção, mas se você for contar os bons jogos do Bruno Guimarães, não dá para encher a mão de um dedo. E os testes, você tem a convocação do André e do João Gomes do Wolverhampton, acho que já tiveram momentos melhores para isso. O Wolverhampton começa a temporada muito mal, são dois jogadores que eu não vejo conseguindo ser úteis. Eu acho que também fizeram uma gestão de carreira que não ajudou muito. Mas o Joelinton, ele é uma opção, ele não chega a ser um volante, ele é mais um cara para jogar no terceiro meia, num sistema com 3 meias. E junto com o Paquetá, eu também não vejo o Paquetá como volante. Muita gente coloca o Paquetá de volante. Já deu errado na Copa passada, não tem pra que testar de novo. Mas o Joelito oferece aqui uma questão física, né? Um jogador de uma outra característica. Fisicamente é um tanque e tudo mais. Mas assim, são nomes que não empolgam. Você tem o Bruno Guimarães e o Paquetá, que são jogadores que se esperam bastante no meio da seleção. O Casemiro, que apesar de não estar no auge, ainda tem a sua liderança, ainda é um cara que pode ser importante. Agora, André, João Gomes e Joelinton, esses nomes não me empolgam nada. E querendo ou não, acho que o meio campo e as laterais são dois setores bem carentes da seleção. Você tem bons jogadores no meio campo, mas falta jogadores um pouco, né, de um nível maior que principalmente que consigam entregar na seleção um nível maior. O Andrei Santos já foi testado, pensei que ele pudesse dar mais testes ao Ederson, da Atalanta. É uma situação, acho que o Brasil sente falta de volantes com uma outra característica, uma característica mais de passador, de controlador de jogo. Falta pouco isso, e é algo que faz falta ter na seleção. Indo para as pontas, o Brasil também tem bem servido, né? O Rafinha não foi convocado e mesmo assim você tem boas opções. Vinícius Júnior e Rodrigo voltando à seleção, vamos ver como vai ser essa utilização deles. Rodrigo que com o Xabi Alonso vencendo reserva do Vinícius, você ainda tem o Martinelli, então você tem pelo menos 3 jogadores que preferencialmente jogam no ponto esquerda, ver como vai ser esse equilíbrio. O Luiz Henrique ganhando chance novamente, pelo que vem jogando nas oportunidades que tem, é mais do que merecido, inclusive. Você tem Matheus Cunha sendo colocado, e o Matheus Cunha parece ser um jogador hoje da confiança do Ancelotti, acho muito improvável que ele não esteja no grupo. E Richarlison também ganhando oportunidades, e aqui
Cara, o Richarlison é o jogador de estimação do Ancelotti. O melhor momento da carreira do Richarlison foi com o Ancelotti. E me parece, claro, que se ele fizer uma boa temporada no Tottenham, o Ancelotti vai levar para a Copa. Eu concordo? Não. De fato, não me inspira confiança, mesmo nas oportunidades que ele entrou em campo. Sobre o comando do Ancelotti na seleção, também não gostei das atuações dele. Gostaria de ver outros nomes sendo testados. O João Pedro ficou fora por questões físicas. E hoje me parece ser uma opção, é uma opção melhor que ele. Mas é aquilo também, com a questão do camisa 9 tá complicada, né? Ninguém se firma, ninguém passa real confiança. E você tem também o Igor Jesus, convocado, acho que vale o teste. É aquilo, é um jogador que oferece uma característica diferente, oferece mais o pivô, oferece mais força dentro da área. E o Brasil sente falta também ter uma opção que tenha essas características de área mesmo, seja mais confiável. Mas entendo também que, assim como meio e lateral, essa questão de centroavante não tem um nome que inspire tanta confiança assim. Você tem alguns bons jogadores, mas nenhum que consiga se tornar dono da seleção. No geral, o que eu espero desses dois amistosos é ver um pouco mais do que o Ancelotti de fato planeja para o Brasil pensando em Copa. Não só a escalação titular, mas forma de jogar, como ele vai fazer para encaixar os melhores jogadores, questões defensivas também, seleção defensivamente vai até que bem com ele, e testes. Já que convocou, quero ver testes, quero ver o Ederson e o Gustavo já falou que vão jogar, quero ver testes na lateral esquerda, testes no meio campo, já que ele convocou o André, João Gomes, então o que coloca para jogar? E o Jesus, que tem minutos. Vem usando, já que querendo ou não pegou um trabalho no meio há pouco tempo da Copa, vem usando esses amistosos para testar o máximo de jogadores que pode. Então é isso que a gente espera, ver um norte, uma seleção que tenha um norte, que consiga desenvolver mais claro qual vai ser a sua ideia pensando na Copa e que tenha os testes e que os jogadores comecem a dar mais resposta também. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha opinião sobre a convocação. Deixem aí nos comentários a sua, se você concorda ou discorda tanto de mim quanto do Ancelotti. O espaço é livre. Também aproveite para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.